pessoal, iniciamos mais um Simplificando Grabovoi falando um assunto super interessante sobre a mudança. Quais são as mudanças que nós costumamos sentir na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa trajetória, com o despertar da consciência? Claro, temos que lembrar que estávamos dormindo e começamos a acordar. Temos que lembrar que a gente ainda está engatinhando. Então as mudanças elas são sutis, mas elas já são perceptíveis e significativas. A primeira coisa é a mudança na percepção da natureza, do que tem ao nosso redor. Não só a natureza, como todos os elementos do mundo. A gente começa a visualizar o mundo numa ótica bem diferente. Uma característica muito interessante, a gente começa a interagir muito mais com a natureza do que antes do despertar da consciência. Todos os elementos naturais, o ar, a água, o sol, as rochas, os ambientes extremamente naturais, como por exemplo cachoeiras, a gente começa a querer estar próximo desses ambientes. Por quê? Por que a nossa interação com a natureza aumenta? A natureza é vida, né? A natureza é vida. As plantas representam vida e, em essência, o homem gosta e busca todos os elementos e tudo que remete à vida. Então, a interação com os elementos naturais ela se torna muito maior, muito mais profunda. E a gente pode observar isso, a vontade de ter um animal de estimação. É claro que muitas pessoas que não têm a consciência desperta já gostam de estar no meio da natureza, já gostam de animais, etc. Mas a interação com os elementos se torna maior. Qual que é a diferença? Então, as pessoas que ainda não passaram pelo despertar, ainda não passaram por esse processo, gostam de estar na natureza, de estar ao redor da natureza. Muitas pessoas são assim. Porém, interagir com esses elementos, interagir com o ar, interagir de uma maneira profunda com as plantas, interagir de uma maneira profunda com a água, seja a água do mar, seja a água do chuveiro, seja a água que nós lavamos o rosto, interagir de uma maneira profunda, praticamente de uma maneira espiritual. Então, é muito interessante a gente observar esse comportamento com as pessoas. É um comportamento muito comum. E não só com os elementos da natureza, como com todos os elementos. A gente se torna mais consciente de cada momento da vida. Porque como a gente começa a entrar nessa dinâmica da lei da criação, que tem um princípio fundamental que é a de eternidade, todos os momentos se tornam muito intensos, se tornam eternos para nós. Então, por exemplo, uma reunião em família, ou um momento com amigos, ou que seja mesmo no trabalho, ou no ambiente doméstico. Aquele momento, a tendência é que a gente fique 100% ali, de uma maneira completa, de uma maneira inteira. Então, um exemplo do contrário, de quando a gente não tem essa interação no aqui e agora, é quando a gente tem facilidade para poder esquecer as coisas, esqueci disso, fiz aquilo, nossa, eu tinha alguma coisa e não fiz, significa que a gente ainda, por mais que a vida seja corrida, a gente ainda não atingiu esse grau de consciência do aqui e agora. Porque quando a gente fala em vida, a gente fala em estar aqui e agora. A gente fala em estar por completo, estar por inteiro. Seja na companhia de uma pessoa ou em qualquer outro momento que você esteja na vida. Então, por quê? As práticas do Grabovoi são práticas de concentração. Pessoas que fazem essas práticas ou pessoas que trabalham, né, e praticam na linha da yoga, a partir da meditação, são pessoas com uma capacidade de concentração maior. Não porque isso seja intrínseca delas, mas essa capacidade ela é adquirida ao longo do tempo em que a pessoa pratica essas concentrações ou, no caso, fora dos ensinamentos de Grabovoi, no caso das meditações. Eu estou dando o exemplo das meditações porque o efeito é mais ou menos o mesmo. Quando você começa a praticar esses métodos, a praticar todos esses exercícios e vários, porque são inúmeros métodos que o Grabovoi tem, a capacidade de concentração se torna maior. Então, a minha capacidade de concentração em todos os momentos da minha vida se torna muito maior.
Então, quando alguém para conversar comigo ou explicar alguma coisa, a minha capacidade de raciocínio e de concentração se torna muito maior e a tendência é se tornar cada vez maior. Isso leva, né, isso me traz, né, para o momento presente de uma maneira muito intensa. Né? E isso é muito interessante porque eu começo a degustar cada momento da vida como se fosse eterno. Então, a mudança que ocorre no despertar e na expansão da consciência é justamente isso, é nós nos tornarmos conscientes do aqui e agora, vivermos cada momento como se fosse, não como se fosse o último, mas de uma maneira muito intensa, né? Então é como se, eu vou dar um exemplo muito bobo aqui, como se estivéssemos degustando uma laranja, né? A gente pode degustar de diferentes formas, né? Tem gente que, né, degusta tudo, né? Come tudo e fala, não, é super nutritiva essa parte externa aqui, eu vou me alimentar também, eu vou comer também. Tem gente que come tudo. Tem gente que não, nossa, é sugar o caule, sugar né, o caldo já tá ótimo, tá perfeito. Então, ou seja, você absorve, tem diferentes formas de absorção. Estou dando o exemplo da laranja, mas no caso dos momentos da vida. Nós temos diferentes formas de absorver os momentos da vida. Tem pessoas que deixam a vida passar e tem pessoas que realmente vivenciam cada momento. Por mais que aquele momento não seja o melhor possível, por mais que exista algum problema para resolver, por mais que não seja a situação mais fácil, mas a tendência no despertar é você estar ali por completo. Você está por inteiro. Eu estou aqui do seu lado ouvindo o que você está falando e realmente eu estou ali por completo, estou por inteiro. Isso é muito interessante, porque a vida, ela cria uma intensidade muito maior. O sentimento, o pensamento, ele fica muito mais alinhado com aquele momento que você está vivendo. E é essa questão que eu estou falando mesmo, gente. É o aqui e o agora. Porque é muito comum. Nossa, a gente tem esse hábito ao longo da vida de vivermos um pouco no presente, na expectativa do que vai acontecer, ou vivemos no passado. E o aqui e agora, ele acaba se perdendo, ele acaba ficando um pouquinho para trás, porque a gente acaba criando ansiedade no futuro ou remoendo coisas do passado. Não que a gente não tenha que fazer algumas retrospectivas ou que tenha que fazer algum planejamento. Ótimo, perfeito. Mas o aqui e agora, esse grau de importância, a gente começa a entender. E não na consciência lógica. O que eu estou falando aqui não é uma consciência racional. O que eu estou falando aqui é até uma questão muito interna, muito profunda e espiritual. Então, a vida, ela se torna muito mais intensa, né? O caule que nós sugamos da vida, a gente suga até o último, até o caroço. Por quê? Porque a nossa capacidade de concentração se torna muito maior. Então, a nossa vivência no aqui e agora se torna muito maior. E uma outra característica muito interessante no processo de despertar, ou seja, estamos aqui fazendo uma retrospectiva das mudanças que ocorrem no decorrer da trajetória do despertar e expansão da consciência utilizando as práticas do Grabovoi. Clarividência, é muito comum termos uma sensação de pressentimento muito mais intensa, uma sensação intuitiva muito mais intensa. Muitos de nós somos intuitivos, principalmente as mulheres. Porém, as pessoas que já eram se tornam muito mais, né? Então, previsibilidade do futuro e principalmente alguns flashes, algumas visões em relação ao que a nossa consciência vai ser capaz de fazer. Como, por exemplo, como vai ser quando eu adquirir um elevado nível de consciência? Como que vai ser isso? Como que vai ser esse processo? A gente consegue ter algumas visões ao longo das práticas ou até mesmo fora das práticas, né? Um exemplo é uma situação que me ocorreu, uma área verde sendo roçada, e aí me veio muito forte de que em pouco tempo, daqui a um tempo, não haverá roçada mais. Por quê? As plantas vão adquirir uma capacidade de rejuvenescimento, uma capacidade de se tornar, de terem uma estatura mais rasteira e não ficarem tão grandes ou a ponto de ser necessário o roçamento. Então não haverá mais esse ato de agressão contra a natureza que pra gente é comum na terceira dimensão, mas daqui a um tempo vai se tornar uma coisa totalmente incomum.
Então, atividades de roçada, por exemplo, não vão existir mais. Isso é um exemplo simples, esse é um exemplo simples de percepções que a gente começa a adquirir com o despertar da consciência. É uma clarividência de qual forma? Do que poderemos ser capazes de fazer após a consciência chegar no nível mais elevado. Chegar no nível mais elevado. Então, esse desenvolvimento da clarividência ele é muito comum, muito natural. E outra característica muito interessante e que as pessoas gostam muito, eu particularmente gosto muito, é a estabilidade emocional. Claro, ainda teremos nossos altos e baixos, sim, claro, né? A gente está abandonando a terceira dimensão, mas a reversão desses altos e baixos vai ser muito mais rápido e a estabilidade emocional também será muito maior. Então, a tendência é que a gente se torne cada vez mais tranquilos, harmônicos, com uma sensação de paz, tranquilidade, mesmo que hajam problemas. Claro, a gente resolve problemas, desde os simples até os mais complexos, todos os dias. Mas isso não vai desestabilizar o nosso emocional. A tendência é a vibração não abaixar diante desses problemas. Por quê? A tendência é que a gente tenha o controle da realidade. Tendo o controle da realidade, a gente vai ter uma autoconfiança maior em relação à capacidade de resolvê-los. E essa sensação de harmonia, de paz, também não é a nível racional, pessoal. Não é uma coisa que eu forço para acontecer. É natural. A minha vibração está elevando. Está ocorrendo, né, dentro do meu ser, né, do meu eu, um salto quântico. Então a tendência é justamente isso. A tendência é uma estabilidade emocional de acordo com todos os processos que a gente vive ao longo da vida, desde problemas simples até os mais complexos. A tendência é que a gente mantenha tranquilo. Então, é muito comum, quando a gente começa nessa trajetória, algumas situações de terem pessoas mais desestabilizadas emocionalmente, seja com raiva, ou seja chateada, ou seja, enfim, nervosas, e a gente conseguir reverter aquela situação naquele momento de uma maneira em que a gente leve a paz para aquela pessoa. Aconteceu uma situação interessante com uma amiga minha, fui almoçar com ela e ela estava num nível de ansiedade muito elevado devido a algumas questões, devido a alguns problemas e tal. E aí no final do almoço ela falou assim: Alô, ao longo do almoço eu consegui me acalmar e meu nível de ansiedade diminuir, agora eu tô tranquila. Apesar de todas as questões, eu tô tranquila. Realmente você tá com uma energia muito boa. Então, a tendência é essa, é a gente conseguir. Por quê? Porque existe uma lei das conexões universais em que tudo está conectado. Então, se você começa a trabalhar, a elevar o seu nível vibracional, a tendência é que as pessoas que convivem muito próximas a você também entrem nessa estabilidade. Por quê? Se você vibra em termos harmônicos, é a mesma coisa, gente. Você tem uma interferência de comprimentos de onda. Porque quando você fala em vibração, quando você fala em ser humano, né, desde a parte, não precisa ir muito longe não, na parte cerebral mesmo, a gente já tem as sinapses, a gente já tem ligações elétricas e existem ondas magnéticas ali em todo o campo ali da região cerebral. Então, quem trabalha com essa área da medicina tem muito mais propriedade de falar do que eu aqui. Mas quando a gente entra na consciência interna, todo o trabalho da consciência interna para o processo criativo e ao longo da nossa vida, existe ondas que saem, né, da consciência para fazer o processo criativo. E da mesma forma, nós mesmos, seres humanos, temos um campo magnético, isso já foi até comprovado cientificamente. Então, o que a gente pode dizer disso? Você tem interferência de ondas. Então, se você está num grau vibracional mais elevado, você está convivendo muito próximo com pessoas com grau vibracional um pouquinho mais baixo, a tendência é entrar num certo equilíbrio e a pessoa tende a aumentar o seu grau vibracional também. Então, a alta vibração tem como reflexo a sensação, o sentimento de harmonia, de paz, de tranquilidade, de amor, de gratidão. Quando a gente associa, né, está num ambiente com o nosso campo magnético num grau vibracional mais elevado e convive com outras pessoas, a tendência é que a vibração delas aumente também. A tendência é que a sensação de paz e harmonia seja levada àquelas pessoas de alguma forma. Então, o quanto é importante a gente assumir a responsabilidade
de realmente elevar a nossa vibração. É mais do que uma opção, é uma responsabilidade, porque trabalhando a consciência, os resultados serão incríveis, os resultados serão magníficos, não só para a gente, mas também para outras pessoas e outros elementos naturais, sendo animais, sendo vegetais. E por quê? Porque a gente está seguindo a lei das conexões universais, então está tudo realmente conectado. Não tem uma separação, uma segregação, não somos individuais aqui no planeta. A gente está todo mundo interconectado, e não só no planeta, como também no universo inteiro. Então, por exemplo, eventos que ocorram na Terra, problemas que ocorram na Terra, afetam o universo inteiro, tanto negativos quanto positivos. Um exemplo clássico foi a explosão, né, de Hiroshima e Nagasaki. Isso afeta não só o sistema solar e a galáxia, como também o universo inteiro, desestabiliza o universo inteiro. Da mesma forma, os eventos positivos, no sentido de salto quântico, de mudança da terceira para outras dimensões, também afetam, da mesma forma, né, afetam positivamente todo o universo e o cosmos inteiro. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande por sermos criadores, porque sendo criadores, modificando a realidade do planeta, consequentemente a gente modifica a realidade do universo inteiro e a gente contribui com o Criador para o desenvolvimento do mesmo. Então, a responsabilidade é muito grande e o convite está feito. Continuem os exercícios. Quem não começou, podem começar. Quem já começou, continuem as práticas. Estamos aqui no nosso site, nas nossas mídias, ajudando vocês a iniciarem esse caminho fantástico, que é o caminho de despertar a expansão da consciência, utilizando os ensinamentos de Grabovoi. Ficamos aqui nessa semana e nos encontraremos na próxima com mais novidades. Um grande abraço, ótimas pilotagens e até a próxima.